Hoje eu faço questão de passar a palavra para o Jonathan começar para a gente a última reunião. O Jonathan coordena comigo aqui essa linha, professor. A última reunião ele não esteve conosco. Então, Jonathan, por favor, fique à vontade. Obrigado, Renê. Então, inicialmente, boa noite a todos. Boa noite, professora Karina. É uma honra tê-la aqui com a gente nesse projeto em Publius. Não consegui ter acesso às discussões do último encontro, mas creio que hoje a gente vai ter um momento bem interessante para trazer à tona essas temáticas principais do livro do John Rawls, Uma Teoria de Justiça. Então, ele faz essa divisão bem acentuada dos pontos ali que ele coloca. Primeiro, a própria teoria em si, justiça e comunidade, posteriormente as instituições, e depois os objetivos. Só que o livro, pelo menos é uma visão minha, ele é uma temática que ela vai se complementando a cada ponto. Mesmo ele não tem uma divisão como no último livro que a gente pegou, que foi o Teoria Pura, eram temas bem separados. O que eu pude perceber na leitura é que foram vários pontos que ele vai se complementando um pouquinho mais conforme ele vai evoluindo na temática. Então, ele parte de um ângulo, lá depois ele coloca um pouquinho a mais, ele vai complementando o pensamento dele. Então, mesmo que a temática seja parecida com o último encontro, eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais essa ideia que ele trouxe. E eu acho que a professora Karina é um excelente nome para trazer aqui, principalmente pela área de pesquisa dela, que é essa questão de populismo que eu pude ver alguns artigos, essa parte até mesmo de papel das instituições dentro desses estados quase de exceções que a gente está atualmente. Então, como que as instituições, como que os princípios da justiça que Rawls trouxe podem se adequar a essa ideia atual, né, que a gente está vivendo. Então, inicialmente, passo a palavra para a professora. Não sei se ela quer permitir que, se tiver alguma dúvida, seja feita agora, prefere que faça ao final, fique à vontade, tá, Karina, para como você entender melhor. Mas a palavra é toda sua. Não sei se o Renê quer fazer algum complemento, algum outro ponto, mas, se não, fique à vontade. Eu quero registrar aqui que a professora Karina é uma parceira nossa, esteve com a gente na pós de processo constitucional, e essa pós, professora, a gente acabou não dando continuidade nela, ficamos só com a pós de teoria, do qual a professora menciona agora. Eu acho que esse mês, ou o próximo mês, né, estará conosco. Então, é uma grande alegria tê-la aqui, uma excelente pesquisadora. Então, para a gente é um motivo de riqueza, porque a gente vai sair daqui com certeza mais enriquecido com essa obra tão fundamental que nós estamos começando os estudos, né, Jonathan? Então, a professora, no encontro passado, foi um geral sobre a obra do Rawls. A gente aprofunda aí com a professora Karina. Então, prof, muito obrigado e fique à vontade. A casa é sempre sua, já é sua mesmo. Olha, eu agradeço inicialmente, Renê, a parceria, a amizade, a confiança, a deferência. Queria dar boa noite a todos e a todas, dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhando inquietações. Lembrando que, né, enquanto grupo de pesquisa, enquanto grupo de estudos, nós sempre aqui vamos debater hipóteses, né, construções de sentidos. Então, a minha ideia aqui hoje é fazer um pequeno passeio com vocês a partir da temática que nós estamos a estudar no meu grupo de pesquisa, chamado Teoria da Separação dos Poderes e Crises do Sistema Democrático. Na verdade, nós estamos dando andamento a uma construção semântica, inicialmente, sobre o termo democracia militante, que é um termo que vem sendo empregado muito recentemente na teoria constitucional contemporânea, na teoria constitucional comparada. Alguns autores chamam de democracia defensiva, outros autores chamam de democracia resiliente, outros autores chamam de democracia militante.
Mas eu acho que o que eu pretendo fazer com você aqui é uma exposição, né, uma exposição teórica, e vou apresentar alguns sentidos, alguns signos e significantes, onde eu pretendo fazer um acoplamento estrutural entre a teoria da justiça de Rawls como construção normativa da teoria democrática militante. Então, esse vai ser a nossa hipótese, ressaltando que nós estamos a falar de hipóteses. Então, tudo isso são estudos hipotéticos dedutivos que podem ou não se decantar. O conceito de uma teoria da justiça como sistema equitativo de cooperação de Rawls, ele vai nos ajudar a compreender a dimensão semântica, a construção normativa da teoria da democracia militante. Então, esse é o meu principal objetivo. Nós já estamos estudando a teoria da democracia militante há pelo menos 8 meses, isso já foi ofertado em uma disciplina minha, lá no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu lidero uma disciplina chamada Constitucionalismo Constitucional e Crises do Sistema Democrático. Então, lá nós já estudamos por 6 meses alguns conceitos, algumas propriedades, elementos variáveis de democracia militante, e agora, no meu grupo de estudos, eu decidi, então, dar seguimento aos estudos para a compreensão semântica, para a concepção do conceito histórico de democracia militante. Então, como vocês estão a estudar a teoria da justiça de Rawls, eu resolvi fazer, então, esse acoplamento com essa construção do constitucionalismo contemporâneo, que se define como democracia militante. Então, a minha ideia é fazer, então, essa exposição. Obviamente que eu vou atribuir os sentidos e se vocês acharem necessário, quiserem compartilhar, microfones abertos, vocês fiquem à vontade, eu estou aqui para isso, para a gente conversar e abrir sentidos. Mas, inicialmente, eu vou fazer essas exposições para que vocês tenham ideia do contexto, da estrutura. E depois também a gente parte para os debates. Está tudo bem? Pode ser assim? E lembrando que se houver qualquer tipo de dúvidas, ou explica de novo, às vezes eu falo um pouco muito rápido, eu estou aqui um pouco, peço desculpas, eu estou um pouco fanha, eu estou um pouco, né, estou um pouco congestionada, então se ficar muito difícil aqui a compreensão, por favor, me chamem aí, que a gente vai resolvendo, tudo certo? Tudo bem? Seria muito maravilhoso se vocês pudessem abrir suas câmeras e eu pudesse ver vocês. Porque, embora eu estou aqui, saudações do Rio de Janeiro neste exato momento, sei que cada um está em algum lugar distinto, estou vendo gente aqui de São Paulo, estou vendo gente, aonde mais? Recife. Eu estou em Curitiba. Curitiba, tá vendo? Paraná também, só que no outro extremo, sou de Cascavel. Você está em Cascavel agora? Isso. Puxa vida! João Pessoa ali também, ó. É o Brasil inteiro fazendo parte. Rio Grande do Sul. Bahia. Quem está aí no Rio Grande do Sul? Wagner? É o Wagner? Bom, Wagner, eu sou gaúcha também, embora esteja trabalhando na Universidade Federal de Pernambuco, sou da Universidade Federal de Pernambuco, esteja no Rio de Janeiro para realização de pesquisas, mas sou gaúcha, e é um prazer tê-los, então, comigo aqui nessa noite. Bom, eu vou começar, então, para a gente não perder... Bahia! Ah, que coisa maravilhosa! Vou começar, então, a conversar um pouco sobre esses pontos estruturais que eu falei, para a gente não perder muito tempo. Pode ser? Posso começar? Vamos lá. Bom, a exposição, então, fará uma conexão entre as vertentes da democracia militante e seus paradoxos, os critérios metodológicos que deve conter uma teoria normativa da democracia militante, problemas estruturais, abordagens jurídicas e políticas de soft law, e, por fim, eu vou conversar um pouco sobre o consenso sobreposto e o construtivismo político de Rawls para abrir caminhos à construção teórica normativa da democracia militante. Bom,
Primeiro que é preciso falar da importância da grande obra, uma teoria da justiça de 1971, que foi traduzida para mais de 25 países, de Rawls, que provocou e que provoca inúmeras contribuições no mundo todo. A visão contratualista da distribuição de bens sociais entre as pessoas, a partir do critério de justiça como equidade, que possibilitaria uma distribuição equitativa e assim justa de bens, penso que é o cerne principal dessa discussão. A obra O Liberalismo Político, de 1993, ele vem para complementar algumas lacunas de sua teoria, né, de sua teoria da justiça, e que desenvolve a questão do pluralismo razoável a partir da existência de várias visões de mundos diferentes. Eu acho que o ponto fundamental dessa discussão é a relação do pluralismo político como um consenso de sobreposição e que vai possibilitar que tais visões diferentes e mesmo antagônicas possam coexistir na sociedade, corroborando assim com o entendimento político de justiça aceita por todos. Então, na verdade, eu acho que o tema já escolhido para essa discussão de Rawls é muito importante, porque é o conceito de uma teoria da justiça, por certo, porque existem outras teorias da justiça. Então, eu vou tocar aqui em alguns pontos fundamentais. O primeiro é o contratualismo de Rawls. O contratualismo de Rawls, ele pretende cuidar da compreensão do conceito de justiça, que vai implicar um estudo e análise não sobre o ordenamento jurídico legal a priori, mas acerca da concepção filosófica de justiça. Rawls está atento à justiça como um conceito expresso em princípios para só então transformá-los em direitos. Portanto, para ele é algo anterior a leis. E, nesse sentido, há princípios morais e há a doutrina. E aqui já está a primeira aspiração à construção da teoria da democracia militante. São esses elementos que transformam a justiça como conceito em justiça como direitos que são palpáveis, que são concretos, que são legais e supostamente legítimos. O contratualismo em Rawls possui uma base construtivista e normativa. Construtivista, porque esse conceito de justiça ele vai agregar princípios morais e a doutrina, que vai se decantar nesse construtivismo e que vai alinhar, né, ao campo normativo, ou seja, tornar esse construtivismo legítimo do ponto de vista legal. Em sua base construtivista, ele necessariamente precisa resultar de um diálogo social, onde os indivíduos ponderam sobre seus interesses e sobre a possibilidade de que esses interesses se encaixem em um funcionamento coletivo que leve à satisfação de todos ou à tolerância de todos. O objetivo é tornar todos tolerantes a esses princípios que formam essas regras básicas, essas bases fundamentais. Rawls não fala em tolerantes, Rawls fala em racionais e irracionais, mas nós podemos falar em tolerantes e intolerantes, já fazendo essa conexão com a teoria da democracia militante. Quando esses princípios são decantados, eles passam a ser o fundamento maior para a realização dos interesses dos indivíduos, e nessas condições de possibilidades, se os princípios escolhidos por todos, e se todos podem se beneficiar deles, para alcançar a sua satisfação pessoal e coletiva, nós vamos então atribuir este exercício dialógico de tolerância para todos como o aperfeiçoamento, como a personificação de uma sociedade cooperativa. Eu acho que em sistemas democráticos, que não os direitos, podemos pensar, por exemplo,
por exemplo, a materialização desses sentidos no referendo, no plebiscito, como escolha possível daquilo que representa esse resultado de um diálogo social e que representa essa base cooperativa. A normatividade está, assim, na aposta de que o respeito e a garantia desses princípios e, consequentemente, na finalização de direitos e regras, possibilitarão a realização, obviamente que razoável, dos planos de vida dos indivíduos. Eu acho que outro destaque é que Rawls, na dificuldade de garantir essa possibilidade, o Estado, ele aposta, ele acredita que o Estado e a sociedade dos povos devem contribuir para que os obstáculos a essa efetivação sejam superados. No plano internacional, Rawls idealiza uma postura intervencionista, onde as deficiências econômicas, sociais e políticas devem ser corrigidas para garantir o pleno exercício de liberdades e direitos. O ponto que eu coloco como inflexão de sentidos é quem deve fazer estas correções no plano internacional. Bom, segundo ponto fundamental de uma teoria da justiça em Rawls é efetivamente a sua teoria da justiça. Para Rawls, é fundamental que entre indivíduos com objetivos e propósitos díspares deva haver uma concepção partilhada de justiça que vai estabelecer os vínculos da convivência cívica e, eu acredito, também da convivência pacífica. A justiça procura resolver o conflito de distribuição de bens sociais entre as pessoas, e aqui está seu ponto fundamental, porque a gente fala de um sistema de justiça equitativo, e é preciso considerar a sociedade como esse sistema equitativo de cooperação. Aqui também nós podemos acomodar o núcleo estruturante da teoria da separação dos poderes de Montesquieu, que forma o todo perfeito. E aí nós estamos a falar, muita gente diz, mas a teoria da separação dos poderes, ela se cinge, se fecha nos espíritos de Montesquieu, que representam independência e harmonia. Não. A teoria da separação dos poderes de Montesquieu, ela possui 4 espíritos fundamentais que representam um todo perfeito nessa construção de sentidos. A independência, a harmonia, a liberdade política, que pode ser representada pelo pluralismo político, e a cooperação. A cooperação é um espírito fundamental à teoria da separação dos poderes de Montesquieu e que aqui Rawls também compreendeu dentro dessa dimensão de sentidos. Bom, a sua teoria de justiça, ela pretende que seja desenvolvido princípios de justiça aplicados à estrutura básica da sociedade que sejam aceitos por todos de maneira equitativa. Aqui também está um ponto nuclear fundamental de conexão à teoria da democracia militante. A escolha desses princípios é feita de modo que as pessoas não sejam capazes de propor supostos princípios que favoreçam mais umas que as outras. É por isso que ela pretende ser equitativa. E que vai levar à regulação da concepção política de justiça, a fim de promover os justos termos de cooperação. E interessante que ele não fala de uma concepção política, interessante que ele fala de uma regulação da concepção política de justiça, e não de uma concepção ideológica de justiça. E por que isso? Porque isso fugiria desses propósitos. Porque se é uma concepção ideológica, política de justiça, eu vou escolher os meus princípios. Os meus princípios, por exemplo, podem se fundamentar dentro de um contexto religioso e não securitizado. Então, você coloca a religião e não secularismo como elemento principal fundamental. Bom, a justiça como equidade, né, ela deve, através das instituições sociais, garantir que não ocorra distinções arbitrárias entre as pessoas na atribuição de direitos básicos e deveres básicos da sociedade. Ela deve garantir que as regras
proporcionem um equilíbrio estável entre reivindicações de interesses concorrentes, das vantagens da vida social e na distribuição de renda e riqueza. Terceiro ponto é a concepção pública da justiça e a sociedade em Rawls. Rawls enxerga a definição de uma sociedade como associação humana mais ou menos autossuficiente, mais ou menos porque ele acomoda os racionais nesse processo, de pessoas que em suas relações mútuas reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas. Essas regras refletem um sistema de cooperação, caracterizando a sociedade como um empreendimento cooperativo que visa vantagens mútuas. Isso é a lógica conclusiva. Mas a sociedade cooperativa não está isenta de conflitos. Os sistemas democráticos não estão isentos de conflitos, porque necessariamente todos não vão concordar quanto à distribuição de benefícios que serão produzidos pela cooperação social. E daí a importância das regras sociais que vão nortear o convívio a fim de que a cooperação e não o conflito prevaleça e se decante no meio social. Essas regras são os princípios da justiça social, ou seja, a atribuição de direitos e deveres da sociedade e das instituições básicas da sociedade. Eu destaco que essas regras precisam ser claras e públicas, de acordo com Rawls, de conhecimento de todos, como se fossem resultado de um grande contrato social. Outro destaque é o papel das instituições sociais que vão auxiliar de forma fundamental a definição dos direitos e deveres das pessoas e influenciar decisivamente em suas expectativas. Eu posso pensar que nos sistemas democráticos atuais, essa inflexão de sentidos, elas podem ser decantadas naquilo que se chamam de corpos intermediários de Montesquieu, ou instituições híbridas. Essas instituições híbridas, elas estão presentes em algumas constituições, como se decantam especificamente como corpos intermediários não políticos, que estão presentes no sistema democrático fora dos braços dos três poderes e que pretendam fazer essa interlocução de sentidos com o sistema democrático através de movimentos distintos. Eu posso citar, por exemplo, uma comissão eleitoral independente, como acontece na Constituição Sul-Africana. Essa comissão eleitoral independente ela é denominada de instituições híbridas. Eu posso também denominar essas instituições como as associações internacionais independentes, aquelas que fazem o monitoramento das variedades e qualidades das democracias. A Freedom House, por exemplo, é um deles. Bom, o quarto ponto fundamental seria a alegoria do contrato social em Rawls. O contrato social ele tem o objetivo de formular os princípios básicos da justiça que regularão a vida social e servirão como parâmetro distributivo dos benefícios sociais. A gente fala de alegoria porque é um modo de projetar o imaginário em qualquer dimensão. Ou seja, os homens encontram-se ali naquilo que ele chama de posição original, que corresponde ao estado de natureza das teorias contratualistas tradicionais, que é pensado de forma hipotética, porque os homens não sabem, entre outras coisas, que lugar ocupam na sociedade. Se são ricos, se são pobres, qual sua classe, status social. Ele não tem informação sobre suas formas físicas, se são deficientes, se não são deficientes. Eles não sabem sobre... a respeito de seus dotes e habilidades naturais, capacidades mentais. Bom, e aí nós vamos falar que eles vão se encontrar sob o véu da ignorância e que vai permitir criar escolhas sem saber quais condições ou posições eles vão assumir neste contexto estrutural da sociedade. Bom, isso, se pararmos para pensar no contexto do véu da ignorância, atualmente, isso traz um nível de complexidade absurda, porque é quase impossível se pensar, né, de forma hipotética, em eu me colocar
sob o véu da ignorância, a tentar construir princípios básicos para uma sociedade que eu não vou saber qual é o meu papel, qual é a minha função, em que lugar eu vou estar. Mas eu penso que isso pode ser construído. Por exemplo, meu parceiro de pesquisa, há muito pouco tempo, me contou de uma cidade que foi construída com o filho dele. O meu parceiro de pesquisa é o Pedro Castelo Branco, do IESP. Nós já estamos aí há um bom tempo pesquisando juntos, e ele me disse que construiu uma cidade com o filho dele, que eu chamo de Mini Pedro, que é o Miguel. A cidade construída com o Mini Pedro, geralmente, as cidades que os pais constroem com filhos pequenos são cidades onde se tem fortes, né, onde se tem cavaleiros que vão, inimigos que vão invadir esse forte Apache, você sempre tem essa ilusão. Mas o Pedro decidiu construir uma cidade com o Mini Pedro. E o que teria dentro dessa cidade? Teria hospitais, teria escola, biblioteca, o palácio do governo, o parlamento, aqueles que vão fazer a limpeza das cidades, mas muito bem, mas qual é a sua posição? Para o Mini Pedro, quem estaria à frente do Palácio Governamental era o Super-Homem, porque foi exatamente o Playmobil que ele escolheu. Então, ali a gente pode pensar efetivamente, né, numa cidade construída, numa instituição política organizacional construída sob esse véu da ignorância. Muito bem. Eu posso pensar também, como exemplo, a Constituinte de 1988. Como é que o véu da ignorância se decantou? Bom, a consulta para a construção de um projeto constitucional, ele deve ser popular e depois seletiva. Primeiro na Constituição, na Constituinte de 1988, se definiu os títulos das discussões das constituições democráticas, se definiu os títulos que seriam objetos das comissões, né, e que foram frutos das constituições democráticas brasileiras, e teve uma influência absurda alemã. Depois disso, se criou as comissões permanentes para logo em seguida submeter à consulta popular. Então, por exemplo, tivemos aqui o título 5 da Constituição da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, dentro da Constituinte, e aí se criou, então, as subcomissões para depuração das contribuições populares e escolhas dessas contribuições. E aí as subcomissões criaram outras subcomissões que foram do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, das Forças Armadas e da Segurança Pública. Posteriormente a isso, se submeteu à Comissão Permanente para revisão e deliberação, e depois se ressubmeteu à nova consulta popular via referendo do projeto constituinte como um todo. O resultado foi um projeto de constituição super analítico, mas que deixou todo mundo feliz, porque todos os segmentos sociais e políticos, a princípio, foram contemplados por aquela Constituição. Se vai dar certo, eu não faço a menor ideia. Mas nossa Constituição previu uma revisão depois de 5 anos, até do regime político. Nós tínhamos monarquistas, parlamentaristas, presidencialistas. Se pôde visualizar, neste sentido, uma forma de se estabelecer o consenso sobreposto de Rawls, ou seja, de maximização política e normativa. E aqui eu também posso ver o véu da ignorância se decantando atualmente, dentro da concepção heurística e alegórica de Rawls, no papel dos consultores constitucionais e políticos da ONU, daqueles que fazem intervenções em estados para redemocratização. Eles instituem planos, eles instituem programas e não fazem parte do sistema, ou seja, eles simplesmente projetam. Bom, sob o véu da ignorância é que os princípios políticos são escolhidos, e nesse sentido do exemplo da Constituinte de 1988, o pedido de contribuição ele foi, primeiramente, popular, ou seja, foi resultado de um diálogo social, e isso vai levar, embora essa Constituição hiperanalítica, mas a tolerância de todos. Então, é por isso que é possível fazer esse acoplamento estrutural dentro da Constituinte de 1988. É nesse sentido que
essa concepção pública da justiça como equidade vai garantir que ninguém seja favorecido ou desfavorecido quanto à escolha dos princípios de justiça, e aqui já feito dentro da Constituinte. O que a gente pode pensar o que a gente pode pensar é como a posição original ela significa no sentido de tentar minimizar as arbitrariedades sociais da condição da existência humana. Ou seja, a gente pode pensar, por exemplo, como ampliar formas de participação, quem deve fazer parte desses problemas sociais. Nessa concepção, as pessoas elas encontram-se em uma posição que lhes permite chegar ao consenso de quais regras ou princípios de justiça serão por elas adotados. E aqui a gente também pode acomodar o equilíbrio reflexivo de Rawls, que vai representar novas formas de se estabelecer racionalidades interpretativas. Ponto importante é que, para Rawls, é importante que os princípios da justiça, que esses princípios da justiça escolhidos combinem com as suas ponderações sobre a justiça. E se não combinar com as ponderações sobre os princípios da justiça, o equilíbrio reflexivo ele vai tentar alterar as condições das circunstâncias, modificar os juízos para que essa concepção ela alcance aí essa tolerância de todos, esse sistema de cooperação. Dentro do ponto de vista de concepção contemporânea, eu posso pensar no mini Publius deliberativo, aquele pensado lá na Irlanda, porque as decisões são tomadas prioritariamente no campo do diálogo social para depois chegar ao parlamento. Então, aqui também você pode materializar esse construtivismo de Rawls para que se decante no contexto normativo após passar por esse diálogo social construtivista. Bom, eu acho que aqui, então, eu já consegui situar vocês em alguns pontos específicos da teoria de justiça de Rawls, porque eu falei do conceito de justiça que se decanta nos princípios morais e da doutrina, que vai formar essa base construtivista. Essa base construtivista vai alimentar o contratualismo de Rawls, que vai ser ainda subdividida em dois pilares, o construtivismo e o normativo. Aqui dentro, a gente vai estabelecer um grande contrato social e nós vamos ter essa concepção pública de justiça como equidade, que vai se decantar na sociedade cooperativa. A sociedade, então, vai reconhecer que certas regras básicas de conduta são obrigatórias. É o exercício da tolerância. Então, nós temos o sistema de cooperação e o consenso sobreposto. Por outro lado, a gente vai ter a relação do pluralismo político com o consenso, que vai possibilitar que visões antagônicas possam coexistir. Posições antagônicas coexistindo. Muito bem. Vou passar agora para a segunda parte de minha exposição. Nós vamos entrar no conceito de democracia militante e depois vamos fazer esse acoplamento estrutural do construtivismo político e do consenso sobreposto de Rawls para tentar abrir caminho à construção normativa da teoria da democracia militante. Até aqui está tudo certo? Vocês já estão cansados de mim? Já estou a falar demais? Imagina, professora. Acho que explicou de forma bem clara. O pessoal já tem um entendimento básico ali do livro, então acho que só aprofundou mais alguns pontos e esclareceu essa abordagem que vai trazer agora sobre essa outra temática. Diga, René. Eu estou ansioso por esse conceito de democracia militante.
Confesso que eu não conheço, então estou aqui tomando notas. Vamos lá. Bom, primeiro que esse é um conceito ainda em construção, ok? Ainda é uma hipótese. Eu e o Pedro, nós estamos projetando esse conceito, nós estamos tentando compreender as dimensões do conceito. Aqui nós já entendemos que o conceito de democracia militante ele tem 3 características essenciais, erísticas, heurísticas e metodológicas, mas isso já é um papo para, né, um pouco mais à frente. Vamos lá. Vamos, então, compreender essas dimensões do que representa a democracia militante. Primeiro ponto que eu considero fundamental é que sempre haverá a necessidade de defender a democracia contra seus inimigos. Os desafios contemporâneos à democracia, a exemplo de populismos, demonstram a necessidade de defender a democracia contra seus inimigos. E aí eu vou definir populismos. Eu e Pedro entendemos que populismos têm natureza instrumental, ou seja, não tem uma natureza ideológica metafísica. Ele tem uma natureza que pretende se decantar. Pode ser definida como iliberalismo democrático, ou seja, ela atua contra os movimentos da democracia liberal com propriedades variáveis. E aí, populismos, por que nós falamos em populismos? Porque não acreditamos em uma única ideologia, em uma única forma de sistemas populistas. Então, ela vai representar um certo tipo de ideologia, discurso, estratégia, mobilização e ação política em um contexto cultural e político específico. Populismos vai promover a degradação incremental das estruturas democráticas e se decantar através de movimentos formais, informais, de forma direta ou indireta, dentro do sistema democrático. Portanto, o populismo não se materializa em autocracias, mas em democracias. E ele vai se decantar através desses movimentos, por um líder carismático, que representa e conduz uma força completamente anti-establishment, repousando suas crenças em instituições morais e éticas, com a finalidade de consolidar e legitimar um regime político e de governança populista sob o manto da soberania popular e da democracia. Então, aqui está a nossa definição de populismos. Populismos também possuem propriedades variáveis, a depender do contexto político, cultural e econômico em que ele se manifesta. Essas propriedades variáveis, elas podem ser manifestadas através de mobilizações culturais e ideológicas distintas. Nós podemos falar, por exemplo, de intimidação à imprensa livre, da rejeição do resultado das eleições, do enfraquecimento e ataque às salvaguardas institucionais, da utilização maciça dos serviços de inteligência e de controle de dados e vigilância, da polarização da política, da rotinização do carisma, do comportamento antidemocrático, da exploração do sentimento popular de orfandade, da pauta e agenda política segregacionista, do uso sistemático do ambiente midiático solipsista, como as plataformas sociais, em se tratando de WhatsApp, Twitter, Facebook, Telegram, do uso e impulsionamento desenfreado de desinformações e fake news, do encorajamento e tolerância à violência, da política mítica, do uso do poder militar na política, da polarização e da militarização da política. Por outro lado, algumas constituições democráticas prevêem formas de contemplar a democracia militante, ou seja, elas vão estabelecer medidas de entrincheiramento constitucional, como, por exemplo, proibições de partidos políticos e partidários políticos contrários ao pluralismo político. Essas medidas, elas visam negar preventivamente aos antidemocratas os meios legais e democráticos para substituir ou alterar o sistema democrático. Por outro lado, essas medidas militantes consolidam
a identidade democrática da Constituição, ou seja, ela estabelece legalidade como forma e legitimidade como substância. À primeira vista, no entanto, as medidas de entrincheiramento constitucional da democracia militante podem parecer fundamentalmente antidemocráticas. Por quê? Porque ela vai permitir banir do sistema democrático partidos ou partidários antidemocráticos. E aí é que está o grande paradoxo da democracia militante. Ela pode promover a autolesão ou a autodestruição da democracia. Os princípios morais e a doutrina, e aqui já pensando no construtivismo de Rawls, exigem que uma teoria normativa da democracia militante ela deve explicar a legalidade e a legitimidade democrática que vão representar as medidas de fortalecimento constitucional. Uma teoria normativa da democracia militante deve explicar por quê, e aqui está a necessidade da fundamentação, um conjunto particular de normas constitucionais e infraconstitucionais é militante. Quem tem autoridade para decidir sobre essas normas? Quem é o inimigo da democracia? Quais são os seus signos? Precisamente as condutas típicas que caracterizam o ataque às instituições democráticas e ao Estado de Direito e como se dará sua atualização de sentidos e controles. Tudo isso para se tornar legítimo e legal as medidas militantes. Portanto, aqui a gente já pode perceber características heurísticas, erísticas e metodológicas. Schumann recorre a Rawls para ajudar a resolver as deficiências que as teorias normativas da democracia militante encontram até agora como o paradoxo da autodefesa e da autolesão da democracia. Ou seja, a legalidade e a legitimidade de detectar e abolir partidos e partidários antidemocráticos como uma ameaça à democracia. O pensamento político de Rawls fornece as bases para uma teoria normativa liberal da democracia militante. Em particular, como o pensamento de Rawls determina que os direitos liberais básicos sejam normas constitucionais intransponíveis. Bom, vou conversar então um pouco sobre a democracia militante, que aqui René já estava curioso para avançar. Então, aqui eu já abri a base estrutural. Vamos lá. Esse é um termo cunhado na década de 30. Nós podemos falar que a teoria da democracia militante ela já está na sua quarta fase. A primeira fase ela se decantou no contexto de fascismos, nazismos. A segunda fase se decantou no contexto da Guerra Fria. A terceira fase se decantou no contexto de populismos, ali a partir do final da década de 80, e a quarta fase está se decantando exatamente neste momento. Ou seja, a democracia militante ressurgiu como uma teoria a combater extremistas, seja de direita, seja de esquerda. Portanto, o termo democracia militante ele foi cunhado lá na década de 30. A ideia básica da democracia militante é muito fácil de entender. A democracia, se quiser sobreviver, deve ser capaz de se defender contra as forças que a minam. Ponto. Este é um elemento, um silogismo perfeito. A democracia militante ensina que certas limitações ao pluralismo político, aos valores fundamentais da liberdade de expressão e da liberdade de associação, podem ser necessários para salvaguardar a democracia a longo prazo. Um ponto absolutamente importante ao conceito é
qual deve ser o ethos democrático a ser protegido naquele sistema que emprega a democracia militante e como. Bom, o desafio é fazer esse acoplamento do termo democracia militante, cunhado na década de 30, e aí eu vou falar que esse é um termo cunhado por constitucionalistas alemães. Começamos por... podemos começar pela exposição do ensaio de Carl Schmitt, em 1932, que fala da legalidade e legitimidade. Depois podemos ir para Vandenberg, depois podemos ir para Loewenstein, depois para Popper, pensando, então, esse primeiro contexto da aplicação da democracia militante na década de 30 e década de 40, ou seja, a primeira onda da democracia militante. Bom, o objetivo que nós temos atualmente, o grande desafio, é verificar como a democracia, o constitucionalismo militante, têm sido empregados em sistemas democráticos para combater técnicas antidemocráticas. Isso é extremamente importante. A democracia militante pretende orientar as políticas dos estados de modo a neutralizar os antidemocratas internos e as suas ameaças, como, por exemplo, os partidos políticos antidemocráticos, os partidários extremistas antidemocráticos, sejam eles de esquerda ou de direita, os atos golpistas, os extremistas políticos de direita e de esquerda que incitam a insurreição. Nesse sentido, as democracias acabam por tomar medidas para se defender dessas ameaças e, dessa forma, o conceito pode se tornar um tanto problemático. Bom, por quê? Devido ao alto risco de um Estado cometer abusos para fins políticos, violando frontalmente direitos fundamentais e liberdades políticas. Se nós estamos a falar do pluralismo político e a democracia militante, se ela abolir partidos políticos, nós estamos enfrentando diretamente um primeiro paradoxo, que é a autolesão da democracia. Assim, a democracia militante ela pode ter um efeito contrário ao pretendido. Em vez de proteger as instituições democráticas dos ataques desferidos pelos seus inimigos, pelos antidemocratas, ela termina por contribuir com a polarização tóxica, extremista e a elevação do grau de intensidade do conflito que pode levar à violência. As medidas podem apresentar efeitos negativos, como, por exemplo, o uso abusivo do estado de exceção, da garantia da lei e da ordem, da adoção de mecanismos de vigilância ininterrupta, do uso indiscriminado da lawfare e de leis antiterroristas excessivas. Bom, a teoria clássica alemã de democracia militante, e aqui já falei, podemos começar os estudos por Carl Schmitt, no livro Legitimidade e Legalidade, que vai evidenciar a importância do conceito de democracia militante, sem mencionar, mas ele já faz um grande alerta. E aí a gente vai para 1936, com o constitucionalista holandês George Vandenberg, que expôs o conceito numa aula inaugural na Universidade de Amsterdã, ou seja, ele estava justificando a possibilidade de se abolir partidos políticos antidemocráticos. Depois, nós vamos para os estudos de Loewenstein, em 1937, que forjou o conceito em 2 artigos publicados, um chamado Militant Democracy and Fundamental Rights e Militant Democracy and Fundamental Rights 2, né, 2. E aí seguimos, então, para o filósofo austríaco Karl Popper, que tentou reconstruir os paradoxos da democracia em alguns silogismos perfeitos. Bom, vamos lá. Esses filósofos, cientistas políticos e constitucionalistas alemães, eles refletiram sobre a questão central de quais meios constitucionais teriam à disposição para
impedir o colapso do sistema democrático. E aí, pensando em barreiras, contenções e expulsões de partidos e partidários antidemocráticos. As reflexões contemporâneas não estão em campo de fascismos, como aconteceu na primeira onda da teoria da democracia militante, mas de populismos e liberalismos democráticos que podem se transformar em autocracias e ditaduras. Estamos a falar da influência corruptora do populismo e dos perigos do renascimento dos métodos fascistas. A governança antidemocrática ela pode causar sérios danos ao sistema democrático a partir da ingerência de seu poder, e, em alguns casos, provocar a sua própria queda. Há uma série de fraquezas do sistema que são inerentes e que, se efetivamente abusadas, podem provocar a sua ruptura. Um exemplo é que, em Landsberg, Hitler chega à conclusão de que o Estado moderno é forte demais para atacar de frente. O poder político deve ser tomado de dentro e com o uso da máquina do Estado em apoio à Revolução Nacional Socialista. O xadrez ele deve ser construído com as peças do jogo da política democrática para alçar o poder total. E esse construto tem como ferramenta fundamental o uso da liberdade de imprensa, juntamente com a liberdade de associação e expressão, e que tem o fim de construir um público leal em massa. E são as eleições livres que garantem a ascensão ao poder. Essa foi a tática utilizada por Hitler. Em 23 de março de 1933, Hitler, que é chanceler desde janeiro, dirige-se ao parlamento e na ordem do dia está o Enabling Act, um decreto que deflagrou o estado de exceção e tornou possível a ascensão do poder de Hitler como um ditador, encriptando seu poder. A separação dos poderes é abolida e ele pôde decretar novas regras sem aprovação parlamentar e que necessariamente não precisam estar de acordo com a Constituição. A democracia de Weimar chegou ao fim. Bom, a República de Weimar é, portanto, o locus classicus que gerou a teoria sobre a democracia militante e, posteriormente, do constitucionalismo militante. Considerado o exemplo pelo qual a política antidemocrática pode abusar do sistema e da tolerância democrática. Este é o cenário que a democracia militante e o constitucionalismo militante pretendem evitar. Outros exemplos paradigmáticos já podem ser mapeados, já foram mapeados e já foram estudados, que é o contexto de Benito Mussolini, que também conseguiu chegar ao poder de forma legítima na Itália nos anos 20. Em 1940, o parlamento francês votou com uma esmagadora maioria por uma transferência incondicional de poder para o marechal Philippe Pita em seu programa de restauração moral e intelectual. E no cenário atual, nós podemos citar a Hungria sob o comando supremo de Viktor Orbán. E que, dentre outros, restringiu os poderes do Tribunal Constitucional e as competências legislativas que foram consideradas privativas do Executivo. Bom, quais são os problemas estruturais da teoria da democracia militante? Direitos como liberdade de associação e de expressão aplicam-se a todos igualmente, incluindo os antidemocratas. Concordo? Concordo? Após as eleições, a democracia permite que antidemocratas entrem no coração de seu sistema, no parlamento, no executivo e no judiciário. Para Lowenstein, isso, escrito em 1935, a democracia tem que se tornar, de alguma forma, militante, ou seja, ela deve defender-se ativamente contra seus inimigos. E, nesse contexto, nesse sentido, se criou legislações especiais em diversos países com o objetivo de garantir
a lealdade ao Estado e eliminar os inimigos políticos. Então, a gente vai ver. Em minha pesquisa com o professor Pedro Castelo Branco, nós observamos várias leis construídas, como, por exemplo, leis sobre ampliação do estado de sítio, leis relativas à traição e atos de traição, leis contra o incitamento às instituições e forças armadas, leis contra a deslealdade de servidores públicos, leis sobre a supressão e suspensão dos partidos políticos, leis de proteção às instituições democráticas, leis contra o abuso e imunidades parlamentares, leis contra notícias falsas e propagandas sediciosas, leis restringindo a liberdade de imprensa e reunião, leis contra a propaganda estrangeira, leis de proteção aos símbolos democráticos, leis contra a formação paramilitar de milicianos, leis referentes à incitação à violência e ao ódio, leis contra uso, porte, transporte e fabricação de armas, leis que permitem o emprego da lei marcial e deflagração do estado de exceção e leis que proíbem a politização das Forças Armadas. Tudo isso nós mapeamos no contexto da primeira onda da democracia militante, aqui na década de 30, na década de 40. Bom, contemporaneamente, nós podemos dizer que o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, França, Brasil, Alemanha incorporaram em suas constituições a teoria da democracia militante, obviamente que de formas distintas. Por aqui, nós protegemos a forma federativa do Estado, o pluralismo político, o voto secreto, a separação dos poderes. Ou seja, aqui nós estamos a falar das regras básicas em que a tolerância da democracia constitucional brasileira vai permitir. Atualmente, em Israel, o debate ele está centrado, envolto na possibilidade de banimento de partidos extremistas. A União Europeia ela já estabeleceu a possibilidade de banir partidos antidemocráticos, na Turquia, por exemplo. Na Croácia, Polônia, Lituânia, Romênia, Eslovênia e Bulgária, as constituições negam legitimidade política a partidos ideologicamente extremistas ou étnicos. A hipótese que se coloca como relevante é a incorporação da democracia militante em democracias que incorporaram o constitucionalismo de transição, transformação e democrático é encontrar o justo termo ou o consenso sobreposto que determinará o que é subversão, incitação à insurreição, atos e movimentos antidemocráticos, propagandas subversivas, a quem caberá estas inflexões de sentidos. Bom, pontos de inflexão que eu e Pedro questionamos durissimamente com relação à teoria da democracia militante é a utilização do termo inimigo da democracia. Ou seja, esse é um termo marcial, bélico, que está sendo empregado no contexto da democracia militante. Para vocês terem uma ideia, o Supremo Tribunal Federal, quando dos ataques às instituições democráticas, empregou o termo democracia militante e utilizou inimigos da democracia. Por que isso é perigoso dentro do contexto da história semântica dos conceitos? Primeiro, é porque se as autoridades empregam o termo bélico sem uma definição clara, acessam seu sentido mais usual, que pressupõe a mobilização de todos os recursos disponíveis pelo Estado para eliminar seu inimigo. Fazer a guerra tem elevado custo social, político e econômico, jurídico e tem diversas implicações. Destruir o inimigo, reconquistar o território e estabelecer um acordo de paz. É assim que se fala em guerra. Só há uma possibilidade de celebrar a paz com um inimigo. Não há uma possibilidade de celebrar a paz com um criminoso, com um golpista, com um subversivo. Em vez de celebrarmos um acordo de cooperação, estamos a aumentar a polarização, a guerra cultural e que tem possivelmente como consequência
diversas formas de violência. O mais grave é que o uso equivocado do termo inimigos por autoridades, jornalistas, publicistas, revela a ignorância com relação às consequências que podem advir da mobilização do aparato bélico monopolizado pelo Estado. Para combater inimigos criminosos, pode surgir o paradoxo da democracia militante. A subversão da democracia, por exemplo, pelo estado de exceção. A confusão entre amigo e inimigo leva à distorção do papel constitucional das Forças Armadas, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Outro ponto que destacamos na teoria é que ela deve renunciar à neutralidade e deve ser capaz de proibir os partidos antidemocráticos de chegar ao poder. Bom, vamos agora para a Constituição, para a democracia militante do constitucionalismo alemão, que trata dos partidos políticos. A Constituição, hoje considerada defensiva, no seu artigo 21, de 1949, ela diz o seguinte: os partidos políticos participam na formação da vontade política do povo, podem ser livremente estabelecidos, a sua organização interna devem respeitar os princípios democráticos, elas devem contabilizar publicamente seus ativos e as fontes e o uso de seus fundos. Serão inconstitucionais as partes que, em razão de seus objetivos ou do comportamento de seus aderentes, procurem minar ou abolir a ordem básica democrática, livre ou pôr em perigo a existência da República Federal da Alemanha. O Tribunal Constitucional Federal decidirá sobre a questão da inconstitucionalidade. Os detalhes serão regulados por leis federais. Aqui está, portanto, como a democracia militante, ela nasce do contexto do constitucionalismo alemão, a Carta Constitucional, a Carta Fundamental de 1949, portanto, emprega o contexto do constitucionalismo militante. Em recentíssima pesquisa, Daly e Jones, eles denunciam a crescente ameaça à democracia liberal através da subversão de um partido democrático por partidos deliberadamente iliberais, demonstrando que líderes e partidos e partidários políticos antiliberais ocupam um espaço mal definido no espectro político. Essa ambiguidade acabou por promover um paradoxo, porque houve um aumento substancial de uma série de partidos populistas, nativistas, xenófobos, neofascistas, como na Hungria, Polônia, Austrália, Itália e Brasil. Bolsonaro, por exemplo, estimulou o surgimento de um grande e ambíguo partido de extrema-direita antidemocrático. Daly e Jones anunciam que esse comportamento dos partidos políticos, eles representam uma ameaça muito maior à governança democrática. E algumas constituições permanecem em silêncio sobre o papel dos partidos políticos e representantes populares, que tem sido objeto constante de revisão judicial a definir suas inflexões semânticas. Bom, qual que é o grande problema? Para Juan Lins, isso, um texto escrito lá no final da década de 60 e início da década de 70, não são as características substantivas que representam a degradação do sistema democrático, mas o contexto político que ela surge. E aí, a pergunta que se coloca, a hipótese que se coloca como absolutamente importante é quem e como o sistema democrático e por que ele será defendido. Existe um filósofo político chamado Commerce, que denominou esse papel, que vem das Cortes Supremas, de jurisprudência da democracia. Bom, no entanto, e aí eu já coloco, o grande paradoxo decorrente dessa questão é que, diante de um possível legislativo ou executivo populista antidemocrático, os tribunais constitucionais serão aqueles que, em última linha,
defenderão o sistema democrático a partir de sua racionalidade interpretativa em um campo do político e do jurídico. Como e de que forma as cortes empregam o exercício de seu poder político. Nesse sentido, a gente tem uma outra hipótese que se apresenta como absolutamente relevante. A jurisdição constitucional, ela pode exercer uma revisão judicial abusiva e legitimar práticas antidemocráticas para consolidar o regime populista, tal como a criminalização e a militarização da política. Nós podemos dizer que será considerada uma revisão judiciária abusiva se houver a constatação da erosão democrática em qualquer sentido, verificados os efeitos consequencialistas destas decisões, e que pode ser representada a título de exemplo por qualquer ação que pretende asfixiar a política ou violar direitos materiais constitucionais. Uma jurisdição ou juiz que conjugue ativismo populista com supremacia pode apresentar um grave risco à democracia. Por outro lado, esse papel, com a construção de um conceito de uma teoria da justiça, ou seja, com o construtivismo em Rawls, ele pode englobar os princípios morais dessa sociedade democrática e a doutrina, e pode produzir um resultado de um diálogo institucional e democrático que pode aferir a concepção de alguma forma da justiça como equidade, como resposta institucional, principalmente advindo de cortes constitucionais. Outra questão que se coloca como relevante é como partidos e políticos hostis à democracia ganharam terreno degradando ativamente o sistema democrático ao manter a aparência de legalidade por meio de manipulação pré-selecionada de valores democráticos a encobrir atos antidemocráticos. Historicamente, os estados têm tentado conter o movimento de ameaças aos sistemas democráticos de 3 formas principais: abordagens jurídicas via controle de constitucionalidade, reformas do sistema eleitoral, agora aqui a gente está tentando uma nova mini-reforma eleitoral, e políticas que representam soft law. Bom, podemos dar um exemplo aqui. Nós abolimos a Lei de Segurança Nacional, que foi construída na ditadura de 1983, e criamos a lei que estabelece uma série de tipos penais em defesa do Estado Democrático de Direito. Nós temos, então, agora, dos crimes contra a soberania nacional, atentados à soberania, ou seja, aquele que negociar com governo ou grupo estrangeiro com o fim de provocar atos típicos de guerra. Nós temos atentado à integridade nacional, praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir um país independente. Nós temos os crimes contra as instituições democráticas, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Golpe de Estado, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Nós temos interrupção do processo eleitoral, impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado, e assim sucessivamente. Aqui nós estamos a falar daquilo que se denomina de políticas que representam soft law, e que é a manifestação da democracia militante. Bom, um paradoxo que se coloca, e agora eu gostaria da atenção de todos vocês, por favor, é: em uma era de acelerada transformação da mídia social por meio das novas tecnologias digitais, qualquer tipo de censura pode representar atos igualmente antidemocráticos. Tudo bem até aqui? Olha o paradoxo da democracia militante se decantando. Autolesão ou autodestruição. Muito bem. Senhoras e senhores, gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção em mim.
primeiro problema que nós falamos aqui, eu e Pedro, em nossas pesquisas, é a utilização do termo bélico, não é isso? Com relação à democracia militante. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa frase. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Há uma guerra em andamento e o Brasil precisa de você. Vocês já acham que essa frase é bélica ou marcial? Sim ou não? Sim ou não? Não? Não é uma frase. Há uma guerra em andamento e o Brasil precisa de você. Não é marcial? Depende do contexto, né, professor? É marcial, mas provavelmente isso aí é a guerra espiritual. Depende do contexto? Tá bem. Correto. Claro, vamos relativizar. Então, vamos entrar no contexto. Sim. Vamos lá? Vamos lá. Curso de formação conservadora. A missão é formar lideranças e preparar os conservadores para retomar espaço na guerra cultural, enfrentando as mentiras da esquerda no seu dia a dia, abrindo os olhos das pessoas à sua volta e atuando nas comunidades locais. Seja membro, Deus, Pátria e Família. Os alunos da formação conservadora terão acesso a uma plataforma exclusiva com certificação ao final. Ao final, você se tornará um legítimo patriota, onde poderão interagir com outros conservadores legitimamente patriotas. Poderão compartilhar de suas experiências e tirar dúvidas. Esta é uma oportunidade única para estabelecer conexões com pessoas que compartilham seus valores e objetivos para construir uma rede de apoio para o cumprimento e a missão de resgatar o Brasil. Muito bem. O nosso treinamento, ele é composto de 6 módulos. O primeiro deles é família, o papel dos pais. O segundo módulo é comunicação para conservadores. O terceiro módulo, conhecendo um novo Brasil. Quarto módulo, revolução e contra-revolução. Quinto módulo, manipulação da juventude. Sexto módulo, guerra cultural. Bom, este, especificamente, é ministrado pelo então criador do curso de formação conservadora, Eduardo Bolsonaro. Bom, eu queria recordar com vocês algumas características do nazifascismo. Pode ser? Vamos só relembrar? Vamos lá. Entre as várias características, nós podemos citar nacionalismo exacerbado, culto ao militarismo, desprezo à vida e aos direitos humanos, supremacia branca e elitista, religião como forma de manipulação, ataque à imprensa, ódio às pessoas pobres, negros, minorias, deficientes físicos e mentais, antissemitismo, apropriação de símbolos religiosos, Deus, pátria e família. Vamos fazer um passeio histórico? Pode ser? Pode ser? Deus, pátria e família. Foi o lema do fascismo brasileiro que surgiu em nosso país em 1932, através do Manifesto de Outubro, na figura do jornalista Plínio Salgado, que se inspirou em Mussolini, criando um movimento político conhecido como Ação Integralista Brasileira. Possuía um discurso contundente contra o comunismo e a favor do nacionalismo, cristianismo, conservadorismo, corporativismo, antissemitismo e culto totalmente cego ao líder. O símbolo desse movimento insano era a letra sigma, uma forma original de fazer apologia à suástica nazista. A saudação dos integrantes desse movimento integralista era o braço direito estendido, similar aos nazistas e fascistas italianos. Eles proclamavam a palavra Anauê, que tem sua origem no tupi e que significa você é meu irmão.
Esse movimento produziu estragos consideráveis na sociedade brasileira, proporcionando caos e segregacionismo. Plínio Salgado organizou uma ação terrorista que fracassou, conhecido como Levante Integralista de 1938 ou Intentona Integralista. Plínio Salgado ele foi exilado e, mais tarde, ele foi incorporado em um partido político chamado Arena. As palavras Deus, pátria e família também foram usadas pelo ex-ministro da propaganda nazista, o alemão Joseph Goebbels, em seu discurso mais célere. Bom, vamos lá? Vamos voltar para o contexto da democracia militante. No entanto, estas medidas extremas continuam a apresentar um grande paradoxo. Essa repressão, a hipótese que eu coloco e que a gente pode discutir daqui a pouco é esse curso que forma conservadores, ele é antidemocrático, ele pode ser considerado antidemocrático e pode ser abolido através do constitucionalismo militante? Essa repressão acaba por reforçar o status de partido ou político perseguido pelo sistema democrático, pois possui uma visão antagônica. Como pode uma democracia recorrer a uma medida tão fundamentalmente antidemocrática como proibir ou abolir um partido político onde o pluralismo político constitui seu pilar fundamental? Por que é permitido que uma democracia, em nome da democracia, limite a democracia? Bom, para Jan Werner Miller, estamos diante do paradoxo democrático ou do dilema democrático, que é a possibilidade de uma democracia se destruir no processo de se defender. Portanto, uma teoria coerente da democracia militante, ela depende da questão de justificação. E aqui a gente pode falar de legalidade e legitimidade. Para responder essas hipóteses, se deve fornecer uma resposta que contenha uma estrutura metodológica capaz de definir sua natureza conceitual, ou seja, os motivos claramente delineados, o sistema democrático, as salvaguardas desse sistema de crise, a experiência empírica transversal e esses efeitos sistêmicos. A Constituição alemã se aproxima do tipo ideal da democracia militante. Por quê? Porque o propósito é consolidar fundamentos constitucionais contra mudanças antidemocráticas. A Constituição alemã, ela possui 3 vieses cognitivos: inalterabilidade constitucional, restrição de direitos fundamentais e proteção constitucional. Quando a gente fala da inalterabilidade constitucional, nós estamos a dizer que a Constituição proíbe ações legislativas e executivas antidemocráticas. Quando falamos em restrições de direitos fundamentais, nós estamos a falar que ela veda que atores e movimentos antidemocráticos participem do sistema. E quando nós estamos a falar da proteção constitucional, nós estamos a falar efetivamente da jurisdição da Corte Constitucional alemã, da proteção da Corte Constitucional alemã. Bom, esses 3 pilares se concentram em diferentes ameaças. Restrições a ações legislativas antidemocráticas, e aqui nós poderemos fazer uma assimilação com o consenso sobreposto em Rawls, a contenção de atores antidemocráticos e as respectivas contribuições jurisprudenciais e sociais, e podemos, então, conectar com o construtivismo político em Rawls. Qual a legitimidade da democracia militante? Já temos alguns autores aqui, como Rumens, Nielsen, Kirchner, Ripken, Müller, que tratam esse contexto dentro de uma forma onde a igualdade de direitos políticos é condição sine qua non de legitimidade de um sistema democrático. Porém, a violação excepcional
pode ser justificada quando em defesa do compromisso com a ordem pública democrática. E agora, então, já partindo para o final, porque vocês já devem estar efetivamente muito cansados de mim, nós vamos chegar, então, no Rawls e nas suas bases para uma teoria normativa da democracia militante. Bom, a concepção pública da justiça como equidade permite estabelecer e reconhecer os direitos liberais básicos como regras constitucionais obrigatórias, e aqui nós estamos a falar da tolerância, e defender seu entrincheiramento. As restrições em Rawls são justificadas como garantias dos direitos liberais básicos que são construídos a partir da ordem pública democrática, que deveria vir da construção de um consenso sobreposto, e que vai legitimar a atuação estatal ao detectar a ameaça antidemocrática e impedir que ela se decante. Vai impedir que os intolerantes, e Rawls chama de irracionais, se insurjam a deteriorar a formação do consenso sobreposto. Uma sociedade pode se deteriorar quando os membros que mantêm as crenças intolerantes rejeitam o consenso sobreposto e trabalham para substituí-lo. Membros intolerantes e irracionais para Rawls são aqueles que rejeitam os princípios da democracia liberal, ou seja, as regras básicas e instituídas, que ameaçam não apenas a ordem democrática legítima, mas a ordem pública estável. Rejeitam os termos justos de cooperação, negando que outros membros mereçam liberdade e igualdade. Rejeitam as escolhas básicas, descartando o pluralismo e a possibilidade do desacordo razoável. Acreditam na verdade de suas particularidades e na imposição de seus valores idiosincráticos à sociedade. Esses membros irracionais, intolerantes, antidemocráticos, apostam nessa visão particularista e justa de mundo que vê seus adversários políticos como inimigos. Nenhum Estado pode impedir o surgimento de crenças irracionais e intolerantes. Elas são naturais e consequência da tolerância e do pluralismo. Enquanto são uma minoria e de dentro da esfera privada, os intolerantes não ameaçam o legítimo direito constitucional do consenso sobreposto. Eles vão se tornar um problema quando seu número atinge uma massa crítica e racional e vão se infiltrar na esfera pública. Bom, o resultado do diálogo social é negar os termos justos de cooperação. Como é que Rawls responde à degradação de um consenso sobreposto por membros irracionais, intolerantes, antidemocráticos? Para Rawls, a legitimidade do sistema democrático repousa sobre dois pilares que constroem as regras básicas de condutas como obrigatória. E aqui nós estamos a falar da forma de concepção pública de justiça como equidade, que está decantado nesses dois pilares, o construtivismo político e o consenso sobreposto. O construtivismo político, ele permite a participação via diálogo social, a incorporação dos princípios morais e da doutrina, e o consenso sobreposto vai estabelecer essas regras normativas. Vai estabelecer a tolerância, ou seja, a relação do pluralismo político, que vai possibilitar que visões antagônicas possam coexistir. E aqui nós estamos a falar desse sistema de cooperação. O construtivismo político ele é hipotético e pode se decantar de várias formas. Não há um modelo de sistema democrático. E quando nós falamos do véu da ignorância, nós estamos a falar da projeção de atos e movimentos antidemocráticos e da necessidade desse equilíbrio reflexivo. Aqui nós estamos a falar que a base estruturante de Rawls, a concepção normativa da teoria da democracia militante, é como um dispositivo heurístico
para avaliar a legitimidade e legalidade de uma democracia constitucional, mesmo que o consenso sobreposto eroda ao longo do tempo sob a pressão do membro irracional, intolerante e antidemocrático, as regras permanecem impositivas e, portanto, limitam a mudança do constitucionalismo, permitem a mudança de regras inconstitucionais, emendamento constitucional e inconstitucional. Portanto, vai gerar formas imanentes, que é o resultado do procedimento construtivista. Vai buscar selecionar os meios mais eficientes para selecionar seus objetivos mais determinantes, e aqui a necessidade do equilíbrio reflexivo, e vai permitir construir na incerteza epistêmica, por exemplo, a definição que não é taxativa de atos golpistas. Vai permitir a realização da contestação, persuasão e formação de um novo consenso, unindo o construtivismo político e o consenso sobreposto. Portanto, ele vai forjar cláusulas pétreas inalteráveis. É por isso que o conceito de uma teoria da justiça em Rawls, a partir do construtivismo político e do consenso sobreposto, ele é capaz de forjar uma teoria normativa à democracia militante, de forma a não permitir que atos, movimentos e antidemocratas se decantem.